Meus amigos, muito boa noite a todos vocês, saudações rubro-negras a todos, muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que vai participar ativamente desse debate. Mais uma vez eu vou te pedir isso, eu gosto muito da participação de vocês, escreva o seu comentário, pode me criticar, não tem problema nenhum, só não se afaste dos fatos, mas independente de qualquer coisa, escreva aí o seu comentário, mesmo que crítico, porque eu leio todos os comentários e eu peço muito a você para fazer isso nesse vídeo também. Pediria a você para se inscrever no canal, deixar o like nesse vídeo, porque mais rubro-negros e anti-rubro-negros vão participar dessa contenda, vão participar aqui desse debate que é muito polêmico, eu não tenho nenhuma dúvida disso, mas mais uma vez eu vou falar para vocês, eu não me afasto dos fatos. As opiniões são subjetivas, eu não tenho nenhuma dúvida, mas elas devem emanar de fatos verídicos, tais como os que eu vou apresentar agora para vocês. Eu queria também que vocês atentassem para o link que está lá na descrição e no topo dos comentários, que é o link de acesso à plataforma 1xBet, patrocinadora desse vídeo, e também, quando vocês acessarem, que registrem ali o código promocional do canal Fernando1x. Tenho certeza absoluta que você vai se divertir bastante com os jogos de futebol nessa plataforma, realizando ali a sua fezinha. Pois é, meus amigos, eu não tenho nenhuma dúvida que esse vídeo vai gerar muita polêmica em face do que eu vou apresentar factualmente. Porque eu acho o seguinte, eu acho que o torcedor, por muitas das vezes, acaba iludido pelas falácias da sua gestão. Isso mesmo. Os governantes dos clubes aqui do Brasil querem afastar os seus torcedores da verdade. E aqueles torcedores que são alertados de maneira mais racional para os fatos verídicos e que passam a refletir, não de maneira clubística, ou até mesmo, por que não, de maneira apaixonada, mas preocupando-se com o que vai acontecer, com o que está acontecendo dentro do clube, eu acho que esses torcedores têm condições de proporem ações que no médio prazo, longo prazo, possam melhorar a estrutura do clube para o qual eles torcem, desde que eles não se afastem da realidade. Porque o primeiro impulso, eu não tenho nenhuma dúvida, o torcedor corintiano vai ler isso aqui, tal como o palmeirense e o torcedor atleticano realizou, mas vai ler isso aqui e vai querer me repudiar, vai ficar com raiva de mim. Mas ele não vai poder contestar o que está aí. Ele não vai poder contestar o que emana da interpretação dos fatos. Então eu acho até que eu estou ajudando muito no momento de muita polêmica que existe entre o Flamengo e o Corinthians, com a contratação do Vitor Pereira. Por parte do Flamengo, toda essa controvérsia, o presidente do Corinthians tentando macular o caráter do Vitor Pereira, auxiliado por membros irresponsáveis da imprensa paulista, o Neto com aqueles arrobos ruidosos dele, o companheiro Chico Lang xingando todo mundo. Você vê aí também algumas manifestações de outros corintianos, como hoje, por exemplo, a deplorável manifestação do Cereto. O outro companheiro lá, São Paulino, também hoje acabou por dizer que não compra um carro do Vitor Pereira. Enfim, todo mundo se afastando da realidade, porque a realidade é essa aí. Eu quero te falar uma coisa, torcedor rubro-negro e anti-rubro-negro. Vocês acham que o torcedor é bobo? Vocês acham que um treinador de futebol não conhece também sobre finanças, sobre planejamento estratégico? É claro que ele conhece. É lógico, ainda mais um treinador de ponta, como é o Vitor Pereira. Claro que conhece. O Vitor Pereira, você aí, companheiro, você iria parar numa empresa que estivesse fadada à falência? Não, você vai se preocupar com a tua integridade, você vai se preocupar com o futuro, você quer lograr sucesso na tua vida profissional. Então, antes de você ingressar dentro de uma empresa, você vai olhar a saúde financeira dela, como ela está posicionada dentro do mercado e as perspectivas que ela pode trazer para você. E foi exatamente isso que o Vitor Pereira fez. Ou vocês acham que ele, por ser treinador de futebol, não conhece de finanças? Ele não sabe interpretar o momento pelo qual o clube dele está passando e as ações que estão sendo realizadas para que
todos os problemas sejam minimizados? Claro que sabe, foi justamente por isso que ele toma a decisão também, dentre outras coisas, de, claro, sair do Corinthians e aceitar a proposta de um clube que já passou por essa situação também. Nós já estivemos aí à beira da bancarrota, como está o Corinthians, e sofremos durante alguns anos com vocês aí, companheiros anti-rubro-negros, nos chamando de cheirinho, de xerex, de um monte de coisa, dizendo que pagar era muito ruim, que a questão era não pagar as dívidas, e aí tinham até o Corinthians como exemplo da década passada, quando diziam que o Corinthians com dívidas bilionárias, até vocês vão ver aí, com dívidas impagáveis, conseguia ser campeão e que valia a pena o endividamento, etc., que o Flamengo estava no caminho errado, alguns rubro-negros até caindo nessas esparrelas também, e quanto a maior parte do torcedor rubro-negro sofreu ali durante alguns anos até que o clube se reestruturasse e passasse a montar uma máquina que na verdade fosse progressiva no que tange a autossustentabilidade, que é o caso do Flamengo nos dias de hoje. Então não se trata de uma divisão clubística, não se trata aqui de uma defesa empilhéria do clube de regatas do Flamengo tentando depreciar o adversário. Trata-se apenas, nesse caso específico, de mostrar para o torcedor corintiano e para outros que, é óbvio, o clube dele não é, claro, atrativo ao mercado, nem para treinadores e nem tampouco para investidores e nem para jogadores. É preciso que vocês entendam isso. Dê uma olhada nisso aqui. Corinthians, balanço, aponta dívida de 945 milhões, mas número real é muito maior. Meus amigos, olha só, o Corinthians não ganhou nenhum campeonato no ano passado. Tem uma torcida imensa, eu não tenho nenhuma dúvida. É um clube que também angaria receita com bilheteria, sem sombra de dúvida. É um clube que tem um estádio que está procurando meios para poder pagá-lo, que é muito bonito, também não tenho nenhuma dúvida. É um clube com uma história grande, eu não tenho nenhuma dúvida, mas o teu dirigente aí, corintiano, apequena a tua história, e o teu dirigente aí mentindo para você, ou melhor, tentando tangenciar ali a questão do Vitor Pereira, que não ficou pela falta de perspectivas de títulos, não ficou pela estrutura do clube, não ficou por isso aí também, 945 milhões, quando o número é muito maior, eu vou mostrar para vocês. O companheiro, ele mente para vocês e vocês acabam defendendo o indefensável, porque atacar o Vitor Pereira, meu amigo, é atacar a si próprio na medida em que você estivesse nessa situação. Tenho certeza absoluta que você aceitaria a proposta do Flamengo também. Até porque também, né, teve outras situações ao longo dessa história que mostram que no passado isso já foi ao contrário. O Renato Augusto, por exemplo, não preferiu jogar aí no momento que o Flamengo estava numa situação difícil, né? Naquela primeira passagem dele pelo Corinthians, preferiu. Ele não quis voltar. Foi criado aqui, não quis voltar. A torcida do Flamengo também ficou irritada e vocês sacanearam. Não é? O Ronaldo, por exemplo, estava treinando aqui e foi vestir a camisa do Corinthians depois. Por que ele foi vestir a camisa do Corinthians depois? Porque o Flamengo não conseguia pagar nada. Porque o clube estava todo depauperado. A verdade é essa. E você tem que encarar essa situação agora para você poder, companheiro corintiano, entender o que está acontecendo, para você desconstruir essas narrativas deletérias, falaciosas desses membros aí da tua imprensa, da imprensa paulista, que apenas te afastam da verdade. Porque a verdade é essa aí. Olha só a dívida do Corinthians, 945 milhões. Então daqui, ó, a dívida real do Corinthians é maior que os 945 milhões informados em balanço patrimonial a que o UOL teve acesso. O valor total do passivo é 1 bilhão e 300 milhões. Isso inclui tudo que o Corinthians precisa pagar a seus credores, independente do prazo. Você acha mesmo que isso é saudável? Você acha mesmo que o Corinthians não vai acabar? Porque eu quero te falar o seguinte, o que eu quero dizer quando eu digo que o Corinthians vai acabar? Vai acabar porque vai ter um dono. Vai acabar porque alguém vai ter que comprar. Vai acabar porque o dono deixa de ser o conselho deliberativo, deixa de ser o sócio proprietário e passa a ser outro cara. Você precisa entender isso. E quando o outro dono chega, o que ele quer é lucro. Ele não quer a glória, ele quer o lucro. Ele não é corintiano, ele não é vascaíno, ele não é botafoguense. Companheiro, você precisa raciocinar. A SAF é a única alternativa, eu não tenho nenhuma dúvida.
Mas é muito ruim, porque eu tenho certeza absoluta que se o vascaíno, se o botafoguense, eu tenho certeza que se o torcedor do Bahia, se o torcedor do Cruzeiro, torcedor do Atlético agora pudesse evitar a SAF, ele evitaria. Eu tenho certeza absoluta que eles não estão cômodos com essa situação. Eles podem até dizer que estão, mas não estão cômodos, porque na verdade o clube troca de dono, sai de você, torcedor, e vai para um outro, que apenas quer visar o lucro. Você ainda não percebeu, então isso aí acaba com tudo. Então, antes de você criticar o Flamengo, que passou por uma reestruturação muito importante, você tem que criticar o diretor da tua equipe, tem que criticar o presidente da tua equipe que está contando mentira para você. Olha só, 1 bilhão e 300 milhões, como é que paga isso, meu Deus? Como é que paga isso? Andando na contramão do saneamento financeiro, investindo em atletas e se endividando cada vez mais, como é que paga isso? Você acha que o Vitor Pereira é bobo, não sabe disso? Onde é que você acha que é o final disso? Me diga, isso aí vai desembocar na SAF. Claro que vai, senão o Corinthians vai acabar. E vai trocar de dono. Não tem como, não dá para viver, não dá para pagar uma dívida dessa aí. Com 1 bilhão e 300, não adianta você falar que tem receita com sócio-torcedor, né, como outros clubes estão falando. Não adianta você falar aí, companheiro, que tem receita com bilheteria, que tem receita com merchandising, que tem cota de televisão, porque a torcida não tem como. 1 bilhão e 300 milhões com essa gastança, com uma diretoria perdulária, não vai funcionar. Presta bem atenção aqui, não tem fair play nenhuma condição de fazer fair play. Não querem passar por momentos não competitivos, porém reestruturantes, como aconteceu com o Flamengo. Não querem passar, porque a torcida não aguenta, porque o presidente do clube não tem moral. Isso mesmo, não tem moral, que o Bandeira de Melo teve e disse para o torcedor: só vocês vão passar aqui por algum tempo realmente difícil, viu? Vão protestar bastante, mas vão colher os louros dessa dificuldade no futuro, que é exatamente o que está acontecendo com o Flamengo. Então ali vocês sacanearam, agora aí, ó, tá vendo? Olha só o que aconteceu. E a responsabilidade briga com eles. Tá aqui, ó, a diferença é uma questão de interpretação. No balanço, o Corinthians desconta da dívida o ativo circulante, 357 milhões. Não realizável. Ativo circulante, eu vou mostrar aqui para vocês, pode não ser realizável. É contar com o ovo no brioco da galinha. Tá aqui, ó, o dinheiro que o clube tem ou pretende receber. Também desconto que espera ganhar a longo prazo, por exemplo, na justiça ou em porcentagem de jogadores. 58,3 milhões é o planejamento que o Corinthians fez. O critério é relativamente comum em outros clubes. A dívida deve aumentar 3,6% desse ano, segundo projeção do Corinthians. Isso é uma projeção que, na verdade, precisa ser apresentada para os sócios. Então tá aqui, ó. O clube está satisfeito com a estabilidade da dívida, que está no mesmo patamar de dezembro de 2020. Bom sinal? Não. Mau sinal. Mau sinal. Se você tem uma dívida, ela está estável, significa, companheiro, que você não lutou, que você não agiu para poder debelá-la. Uma sinalização saudável é quando você diminui a dívida e não quando você a mantém inerte. Sabe por quê? Porque para você manter o montante inerte, você pagou juros. É a dívida onerosa, aquela que gera mais juros. Essa é a interpretação que você tem que dar. Você pode perguntar para qualquer economista aí, para qualquer contador que realmente entenda de viabilidade econômica e financeira, que ele vai te dizer a mesma coisa que eu, porque eu trabalho com isso há muitos anos e eu tenho certeza absoluta que é isso. O cara está mentindo para você. Ele está mentindo, a dívida deve aumentar 3,6% esse ano. Bom, vamos lá, otimismo porque a receita líquida vem subindo, foi de 475 milhões em 21, 690 milhões nesse ano e está orçado em 746 em 2023, mas não amortiza o principal, paga juros, a dívida continua a mesma. O caminho para acabar e virar uma SAF é lógico. Não adianta você negar, não, o Corinthians tem condição de reverter esse prazo. Olha isso aí. Não emite uma sinalização, meu amigo, de que a amortização do principal vai acontecer. E você vibra aí com a contratação de jogadores porque você quer glória, mas você cai na esparrela do diretor, do presidente, que diz para você que a dívida está controlada e a médio e longo prazo vai ser consertada. Não vai. Tá aqui, ó, todos esses números estão no orçamento de 2023, portanto, fatos. São fatos.
Estou dando aqui a fonte, fatos. Aprovado pelo Conselheiro do Corinthians na semana passada. Quem é que te garante que o Conselho do Corinthians entende disso aí? Quem? Quem são os conselheiros de um clube? Estou falando dos do Flamengo também. São sócios, ex-atletas, profissionais de áreas extrínsecas a essa matéria, que na verdade aprovam politicamente, porque estão apoiando ali a situação, mas não com aquele olhar crítico, técnico, que naturalmente deveriam ter para poder conceder o beneplácito para o presidente continuar agindo da maneira irresponsável que está. E depois fica reclamando que o Vitor Pereira não quer ficar, como se o Vitor Pereira fosse um idiota e que não compreendesse de finanças também. Todos esses números estão no orçamento de 2023, aprovado pelos conselheiros. Os valores de referência 22 são uma projeção atualizada feita pelo próprio clube, porque o balanço só vai ser publicado em abril. Aí tem uma explicação técnica aqui sobre o que é passivo, soma de todas as obrigações financeiras do clube, explica aqui o que é ativo circulante, é o dinheiro que o clube tem nas mãos ou considera garantido de alguma forma, tem sempre um percentual que não se realiza, tem as receitas futuras de contratos, você pode ganhar calote de contratos, como já aconteceu. Você quer ver aqui, com o próprio caso da Taunsa, o valor que era considerado garantido nunca chega. Além disso, os outros créditos podem incluir permutas e material esportivo, por exemplo, que não serve para pagar as dívidas, ou seja, o ativo circulante não é algo que você tenha nas mãos, né? O conceito de receita líquida é algo mais crível, né? O dinheiro que o clube ganha já descontados os impostos, comissões de empresários e outras possíveis deduções. E aí é o seguinte, é algo que já está materializado, mas que no Corinthians para o ano de 2023 está sob estágio de projeção, não é algo que de fato vai acontecer. Inclusive até porque no ano passado o Corinthians não figurou como um dos vencedores de competições aqui no Brasil. Meu amigo corintiano, ao invés de você ficar com raiva de mim, você deveria me idolatrar. Você aí, anti-rubro-negro, ao invés de olhar aqui para o meu escudo e dizer que eu estou sendo clubista, você deveria me idolatrar, porque eu estou desnudando aqui as mentiras que os gestores das equipes de vocês contam para vocês, iludindo os torcedores. Alienando os torcedores. Companheiro rubro-negro, então se inscreva no canal, deixa o seu like. Obrigado a você aí, anti-rubro-negro, que está aqui participando desse vídeo comigo. Eu queria dizer a você também, companheiro, que hoje tem uma live às 10h30 da noite aqui no canal. Hoje, quarta-feira, aquela live raiz. Venha participar comigo também, companheiro anti-rubro-negro, que você vai ver que a live vai te entreter e você vai gostar. Você vai ter uma outra visão minha se você participar da live, eu tenho certeza absoluta, como muitos anti-rubro-negros têm. Eu queria que você também realizasse experimentos na plataforma 1xBet. Tenho certeza absoluta que você vai se divertir, então estou te esperando hoje aí. Deixa seu like aí, se inscreva, deixa a tua opinião. Eu quero que você deixe a tua opinião, porque eu vou lê-la. Saudações rubro-negras, até mais tarde, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, às 10h30 aqui no canal, na nossa live raiz. Grande abraço.